Olá, eu sou o João Gabriel Mancuso. Está começando o quinto episódio da segunda temporada do PUCcast Serviço, uma coprodução da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Hoje vamos falar um pouco sobre os impactos da inflação na vida do brasileiro. Inflação é um termo que você com certeza já ouviu falar alguma vez na vida. É o processo de aumento de preços das mais diversas mercadorias e serviços oferecidos pela sociedade de uma forma ampla. Não existe inflação de um produto específico. O conceito engloba tudo o que é comercializado, mesmo que o aumento não seja uniforme. O processo inflacionário é comum e esperado, sendo muitas vezes controlável. Contudo, quando o aumento de preços foge do controle, causando uma hiperinflação, ela pode se tornar uma grande dificuldade para a população, principalmente a de baixo poder aquisitivo. O professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, Márcio Garcia, que tem PhD pelo MIT, relata como a inflação pode se tornar uma dor de cabeça para os brasileiros. A inflação também tem um lado muito perverso, além de tornar as coisas mais caras, obviamente, que é o de funcionar como um imposto, porque as pessoas, quando a inflação é alta, precisam de mais moeda e com isso elas estão pagando um imposto ao governo. Ou, a mesma forma de ver, é que o governo emite moeda para financiar os seus gastos. Como tipicamente as pessoas que mais usam moeda são as pessoas mais pobres, que não têm acesso a outras formas de você não usar a moeda, que são produtos financeiros mais sofisticados, a inflação é provavelmente um imposto extremamente regressivo, ou seja, ele incide, sobretudo, sobre os mais pobres. Dois produtos que chamaram a atenção pelo aumento nos preços no início deste ano foram a gasolina e o diesel. A gasolina já acumula um crescimento de 40% e o diesel de 36% nos seus valores em 2021. A economista Flávia Vinhais, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, destaca que esse aumento é relacionado a fatores externos, como aconteceu com o preço de alimentos no ano passado. Ela explica que esse crescimento tem a ver com a subida no valor dos produtos no mercado internacional. Em relação ao aumento de combustíveis e de alimentos observados recentemente, eles estão fortemente relacionados à pressão de preço no mercado internacional das commodities, né? A gente observa um aumento de preço dos alimentos e dos produtos metálicos no comércio internacional. É bem verdade que o preço de alimentos já começou a ceder, né, nesses últimos meses, né? Já apresentou uma ligeira queda, mas o preço de metálicas, de combustível, segue em ascensão. Contudo, a partir do crescimento no preço dos combustíveis, o professor Márcio Garcia alerta para uma dinâmica que pode deixar o processo inflacionário mais rápido e nocivo. Ele demonstra como o aumento em produtos básicos, mesmo que de forma isolada, podem acarretar subida de preços em outros setores da economia. A dinâmica da inflação ela tem um componente muito importante, que é quando esses choques, que são aumentos de preços isolados, passam a ser vistos como algo que vai se repetir no futuro. Então aí as pessoas passam a reajustar os seus preços, mesmo que esses seus preços não tenham diretamente a ver com o item que subiu de preço anteriormente. No caso, por exemplo, o diesel. Suponha que você preste o seu serviço pela internet, por exemplo. Mas se você acha que aquilo vai se generalizar, você passa a cobrar mais. E quando isso acontece, então a inflação ganha uma dinâmica diferente. A economista Flávia Vinhais ainda pontua que o caso atual de aumento de preços nada tem a ver com uma inflação gerada pela alta demanda sobre os produtos. Isso acontece quando a economia está aquecida e o número de itens oferecidos não atende o número de pessoas querendo comprá-lo, fazendo os preços subirem. Como mostra Flávia Vinhais, o caso é muito diferente do cenário brasileiro, onde a pandemia não para de crescer e a economia vai de mal a pior. Essa inflação não expressa a situação econômica do Brasil, que já deve apresentar uma recessão no primeiro trimestre e que após
o agravamento da pandemia e do lockdown promovido em várias regiões do país, essa situação tende a se agravar, né? A nossa situação de baixo dinamismo econômico, né? Diversos índices recentes já apontaram uma queda no comércio varejista, uma queda no volume de serviços e uma queda expressiva na confiança do consumidor e do comércio já no mês de março, que é o mês que já pode captar esse efeito do agravamento da pandemia. Para 2021, o mercado financeiro projeta atualmente um índice de inflação de 4,71% no Brasil. Esse índice representa a média do aumento de preços dos principais produtos para a população. Entram nessa conta o preço de combustíveis, alimentos, aluguéis, eletrônicos, entre outros. O número está acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3,75%, mas ainda está no intervalo de tolerância, que vai até 5,25%. Mas é bom ficar atento, já que de janeiro para cá, essa estimativa subiu 11 vezes. Este episódio do PUCcast Serviço é uma produção de João Gabriel Mancuso. A supervisão é do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do projeto Comunicar, coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!